Olá, hoje nós vamos falar com a Luzia Nascimento, que é uma negra empoderada. E negro no Brasil tem a sua missão assim como qualquer outro lugar. Luzia, que prazer te receber aqui, hein? Prazer é meu, Walter. E quero, antes de tudo, parabenizar pelo programa que está fazendo o maior sucesso. É um programa muito bom e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Fala um pouquinho de você em Rondonópolis. Você é rondonopolitana, Luzia? Sou rondonopolitana, nascida e criada em Rondonópolis. Passei um tempo fora, em torno de 10 anos, um período muito difícil na questão do mercado de trabalho nos anos 90. Aí eu tive que sair de Rondonópolis, fiquei 10 anos fora, próximo de Rondonópolis, 2 anos em Campo Verde, 8 em Primavera do Leste. Mas na primeira oportunidade eu retornei para Rondonópolis, porque eu acho que é o meu lugar, eu sou suspeita para falar de Rondonópolis, pelo fato até de ser nascida e criada aqui, eu sou apaixonada por Rondonópolis. Você é de uma família numerosa, você tem bastante irmãos, você... Então, meu pai é um mineiro, que veio para Mato Grosso e conheceu minha mãe, que era goiana, mas eles se conheceram aqui em Mato Grosso. Se casaram, tiveram 7 filhos, dos quais perderam 2 meninas. E meu pai tem mais um filho, que é fora do casamento com a minha mãe. Então, nós somos hoje 6 irmãos, muito unidos, uma família muito unida. A gente tem uma ligação muito forte uns com os outros. São 3 meninos e 3 meninas. Olha só que chique, né? Meninas. Somos 6 irmãos e somos muito unidos e moramos todos muito próximos. Até nisso é interessante, a gente mora praticamente no mesmo bairro. E uma família grande, realmente, Walter, porque hoje já temos aí em torno de 14, meus pais têm em torno de 14 netos, bisnetos, 6 bisnetos, e uma família grande, numerosa e unida. Eu sinto que a relação de vocês tem muito amor. Vocês, quando se encontram, é cheio de beijos, de abraço e tudo. Como essa relação era na infância, assim? Como era essa família negra? Então, a minha família, se tem uma característica da família negra, é as mulheres fortes, né? Minha mãe é uma mulher muito forte, então ela sempre manteve a família muito unida. As minhas avós também, mulheres negras, muito fortes, e que sempre manteve a família muito unida. E minha mãe, ela nos educou ensinando assim, que havia necessidade da gente ter esse respeito, esse amor e cuidado um com o outro. E até hoje a gente tem isso, esse cuidado. Se um precisa, tá todo mundo em cima. Hoje os meus pais, meu pai está com 83 anos, minha mãe com 74, é nefrocrônica, e nós cuidamos deles assim com uma paixão imensa, porque a gente aprendeu a amar profundamente uns aos outros e a cuidar uns dos outros. E essa menina que foi muito bem protegida na infância, cheia de amor, cheia de afeto, ela cresceu. E a formação dessa moça? Então, essa moça cresceu e não foi fácil a formação dela, porque a mulher negra entrar na universidade para estudar, a exclusão é muito forte, então você tem que ser muito guerreira para entrar, e para conseguir entrar nesse mundo aí, né? E não foi fácil para mim, quando criança, muito discriminada na escola, hoje a gente chama de bullying, né? O racismo que acontece na escola a gente chama de bullying. Passei por tudo isso, mas perseverei. Na escola fiz o ensino médio, depois entrei para a universidade, sou pedagoga, fiz pós-graduação em psicopedagogia. Minha irmã é mestre, está indo para o doutorado já. Então isso foi uma luta, eu diria, assim, muito fora da minha mãe. Minha mãe, ela tinha esse sonho de ver as filhas na universidade, ver os filhos na universidade, de formar os filhos. Você pertenceu a algum movimento escolar? Na época da faculdade, você participou de algum grupo político? Eu fazia parte do DCE na escola, sempre fiz, na universidade, sempre fiz. A escola entrava no ensino médio, eu fiz parte do grêmio que tinha nas escolas, eu era presidente de sala, eu sempre estava ali na liderança dos movimentos. Você era daquelas que pegava o ônibus para ir para Belo Horizonte, para ir para Brasília, brigar pela educação? Era. Eu ia sempre. Onde tinha um movimento em prol da educação, na luta dos estudantes, eu estava no meio, estava junto. Por que estou dizendo isso, gente? A Luzia é casada com um dos mestres políticos que a gente tem aqui na nossa região, que é o Mota. Mota é um crânio político. E eu vi que essa relação, ela tem esse tempero de falar de política e trazer os amigos para perto. Quando a gente não entende muito, pode ir lá na casa deles, que a gente sai de lá muito bem informado. Luzia, fala um pouquinho dessa relação para nós.
Então, o Mota realmente, ele é uma pessoa que tem um conhecimento profundo, viveu a vida inteira, o doutorado dele, o mestrado dele sempre estava envolvendo a questão política, ele é um estudioso dos movimentos sociais. Então ele tem realmente muito conhecimento nessa área e ele é um apaixonado, né? Ele está sempre envolvido, porque eu tenho muita admiração por ele, porque ele, para além de meu companheiro, de meu esposo, marido e amor, ele mestre. É o meu mestre. E aliás, eu fui aluna dele, Walter, eu fui aluna dele na universidade, né? Então eu tenho um encantamento mesmo pelo conhecimento político que ele tem, pela pessoa que ele é, pela forma que ele entende a política. Então, o Mota é uma pessoa que realmente me causa encantamento nesse... E ele divide com a gente, né? O Divide. pouco conhecimento que a gente tem, ele ainda dá uma atenção que é pra gente aprender, né? Isso é muito bacana nele. Ele é o eterno professor, né? Ele Isso. adora ficar ensinando, falando. E agora que ele se aposentou da universidade, mas não da política, né? Ele não se aposenta nunca, porque ele gosta de estar nesse meio, conversando, discutindo, trazendo à tona os debates que estão sendo pautados. E ele estuda muito. Quando sai uma novidade, quando sai algum debate nas mídias sociais, ele já estuda, em poucos minutos ele já tem um conhecimento vasto sobre aquilo. Ô Luzia, quando foi exatamente que você saiu pronta para negociar o seu direito? Você negocia o tempo todo que o negro tem que estar onde ele tem que estar. E isso para você é lei. Quando foi que você se tornou essa mulher que não quis barganhar, mas negociar pelos direitos e insistir, concretizar esse trabalho? Walter, eu desde criança, eu me lembro assim na escola, como eu brigava, eu não sabia de que forma brigar, eu acabava brigando, ia para o tapa mesmo com os meninos, para lutando em defesa dos meus direitos, eu não queria ser discriminada, eu queria fazer parte de tudo que a escola oferecia, eu queria estar no meio e era rejeitada e eu insistia naquilo. Me lembro quando eu estava no ensino médio, eu ia jogar, eu joguei na seleção de Rondonópolis, joguei basquete e voleibol na seleção de Rondonópolis, mas a quadra inteira eles ficavam gritando uma mistura de Zacarias com Mussum e aquilo tudo me magoava muito, eu queria ser respeitada pelo ser humano que eu era, né? E era muito difícil. Mas eu só assim, estive assim, preparada mesmo, porque o trabalho aliena muita gente, né, Walter? Você precisa trabalhar, e eu sempre fui uma professora que eu trabalhei de manhã, à tarde e à noite. Então, havia pouco tempo para esse debate. Eu só vim mesmo entrar para valer na luta, na conscientização das outras mulheres, das mulheres negras, do jovem negro, nos últimos 15 anos. Que aí eu já consegui assim, diminuir um pouco o trabalho, né, a carga horária. E aí me sobrar um pouquinho de tempo para poder entrar nesses movimentos, nessa luta aí. E você percebia que de quando você criança e as outras crianças que você estava preparando na educação, você sentia que nada havia mudado, que a criança negra ainda sofria dentro da escola? Você tinha essa percepção? Tenho até hoje, sem dúvida. Me lembro de muitos episódios na escola que eu estava trabalhando e as crianças sofrendo bullying, sofrendo racismo, e de sentar com as crianças, trabalhar isso na sala de aula, na educação infantil, desde a educação infantil. Então isso era muito comum na minha época enquanto criança, estudante, na minha época enquanto professora, trabalhando na sala de aula e até nos dias de hoje. Nós vimos há pouco tempo o que aconteceu nos Estados Unidos, não com um caso. Nos Estados Unidos a gente já viu aí que tiveram vários casos. Na década de 70, a gente já via explícito o que acontecia na guerra do branco com o negro dentro dos Estados Unidos. Hoje a gente sabe que o negro americano é conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres. Eles não brigam, eles avançam em cima dos seus direitos. E aqui no Brasil, como está esse direito do negro? No Brasil, nós temos vários movimentos, né? Movimentos que são muito fortes. Nós temos movimentos no Brasil afora, a Negro é um desses movimentos, nós temos um movimento muito forte e nós lutamos muito. Mas nós ainda somos um povo muito pacífico, diferente. Não que eu acho que a gente tem que ir para a guerra, mas a gente ainda não tem aquele conteúdo que os americanos têm. Porque nós vimos agora com a morte do George Floyd, quase um mês já de briga, de debate, de rua, de manifestações.
E nós ainda somos muito pacíficos, a gente ainda está tentando negociar no debate, discussão das mídias sociais, a gente ainda não adquiriu aquela capacidade de ir para aquele embate da forma que os americanos vão. E nós somos uma população negra muito maior do que a população negra americana. Você não acha que o brasileiro, por ele ser um negro mais amarelado, às vezes ele nem admite que negro ele é? Eu costumo dizer, Walter, e isso é muito interessante, eu costumo dizer que no Brasil nós temos uma muralha. De um lado nós temos os negros, que não são a maioria, os brancos, que também não são a maioria, e em cima do muro nós temos os pardos, que é a maioria. Esse pardo, ele tem a pele clara, e aí ele pula para cá ou para cá conforme a conveniência dele. Então nós temos muitas pessoas negras, e é tão interessante isso. Eu estava recentemente conversando, a gente precisava trabalhar um pouco o que é ser negro no Brasil. Porque a maioria dos pardos, eles não se assumem, eles falam assim, meu pai é negro, minha mãe é negra, minha avó é negra, e eu sou branco, mas a minha família é negra. Walter, não tem como você ser branco se sua família é negra. O meu pai, Walter, meu pai é gaúcho e minha mãe é negra. Então meu pai é branco. Quando eu cheguei em Portugal, eu vi meu pai nos 50 milhões de habitantes, sei lá quanto tem lá, mas meu pai parecia metade do país. Mas a minha mãe, por ser negra, eu tenho um orgulho tão grande de ser negra, porque a minha negritude, para mim, ela é medida pela largura do meu nariz. Então, eu sou negro e um negro com orgulho. Eu percebi que eu não era tão negro e me entristeceu quando chegou aqui os haitianos, porque eles chegaram de um outro jeito. De que jeito que eles chegaram? Muito mais educado do que nós. Eles não pedem dinheiro na esquina, eles vivem muito bem agrupadinhos e eles todos têm uma alta formação, fala 2, 3 idiomas. Então aquela hora ali eu vi que para eu ser negro eu tenho que ser bom. Você sentiu isso também na chegada dos haitianos? Eu não tenho dúvida disso, Quando eu tenho contato com eles, quase que constante eu tenho contato com eles, eles são na UFMT, a coisa mais linda, a forma deles lidarem com a situação, até porque mesmo eles comentam que na África eles não sofrem racismo, eles vêm ter contato direto com o racismo aqui no Brasil. Então eles são pessoas e eles se veem como pessoas. E no Brasil é diferente, você tem, as pessoas não nos veem como pessoas, são negros e brancos, tem essa divisão, né? Eles têm uma educação muito diferenciada da nossa, eles têm uma capacidade assim de lidar com os problemas diferente da gente. E realmente você tem razão, eles são, na maioria, são poliglotas, falam 2 línguas, eles têm conhecimento, são muito estudiosos também. É um povo que é muito agradável de estar. O nível de educação é uma coisa muito diferenciada. Muito. Agora eu vou para um outro tema, falando com você. No Miss Universo do ano passado, elegeu-se uma negra. Ficamos orgulhosos, mas não é disso que eu quero falar com você, não. A negra ganhou, linda, africana, careca, maravilhosa. O cabelo dela não tinha dado certo lá no camarim, eles rasparam o cabelo e ela vem com toda a sua força e ganha o Miss Universo. Mas do Miss Universo se tirou, foi a primeira vez que aceitou um trans no concurso Miss Universo, representante da Espanha. Mas você já tinha feito isso no seu concurso. Você aceitou que um trans participasse do Miss Beleza Negra no ano, já tem o quê? 2, 3 anos? 3 anos. 3 anos atrás. E essa cabeça boa de aceitação sua, da onde vem? Vem de que, para mim, as pessoas são seres humanos. A opção sexual dela não pode fazer dela um ser diferente do outro. A opção sexual dela é ela que vai escolher. A mim me cabe aceitar e amar as pessoas. E essa é uma coisa bela que o negro tem, porque a gente quase chorando. Eu choro com essas coisas, porque a gente é tão excluído, Walter, a gente é tão discriminado, que você aprende a acolher o outro. E para mim não fazia diferença se aquela menina era trans, se não era, não fazia diferença. O que importava é que ela era belíssima, ele estava lá, ela queria concorrer, e daí eu acho isso assim, essa mistura, essa aceitação, o desprendimento é que faz de nós seres humanos, nos faz seres humanos. Porque as pessoas
quando elas rejeitam, elas acham que são seres humanos, são melhor do que o outro, rejeitando, excluindo. Isso não é ser humano. Luzia, Salvador dá uma aula para nós de civilização. Transforma seus cultos ecumênicos, trazendo o candomblé e o catolicismo para dentro de uma grande festa. Como você vê, onde é que nós que moramos aqui, no nosso interior, em Rondonópolis, como que você vê isso a nível, não só local, mas a nível de Brasil? Como está essa mistura? Eu acho fantástico quando eu vejo as missas na Bahia, né, e as mães de santo ali dentro da igreja dançando, fazendo a apresentação. Eu acho fantástico, eu acho que é isso. Isso é que é o culto ecumênico de verdade, é a mistura das religiões, é a não rejeição. Nós, em Rondonópolis, ainda temos muito que aprender. Nós temos, com muita dificuldade, uma missa afro que acontece em novembro, em que a gente vai, a religião de matriz africana habita o espaço da religião católica, mas ainda é uma coisa muito, muito distanciada, nós ainda temos muito que aprender. A renovação carismática, ela tem nos seus grandes eventos danças e danças e danças, que parece um pouco da dança afro. Isso, de uma certa forma, já é uma aproximação? A renovação carismática, na realidade, Walter, ela é a ala mais conservadora da igreja. E ela é a ala que mais se distancia desse ecumenismo, de uma aproximação com as religiões de matriz africana. Na Igreja Católica, nós temos uma outra ala chamada Teologia da Libertação. Essa ala é que ela é mais aberta, essa ala que tem mais você se aproxima, as religiões se aproximam mais, na Bahia, em qualquer outro lugar. A renovação carismática não, ela é mais conservadora e ela se distancia mais das religiões de matriz africana do que a teologia da libertação. Esses negros que chegaram no Brasil, os haitianos, eles frequentam o quê? A igreja católica ou a igreja evangélica? A maioria frequenta as igrejas evangélicas, Walter. Tem algum motivo para isso? Eu acho que o motivo é a grande investida do neopentecostalismo no mundo todo, né? Sim. Eles tiveram um avanço muito grande, a Igreja Católica perdeu muito. Não é que, a Igreja Católica costuma dizer assim, não é que perdeu, é que já não eram mesmo católicos, né? Mas houve um tempo que todas as pessoas que não tinham religião, que você perguntava, que religião você tem? Eu sou católico. Sim. Hoje é diferente, que religião você tem? Eu sou evangélico. Então, assim, esse crescimento esse crescimento do neopentecostalismo fez com que essa população negra, inclusive eles negam a ancestralidade, que é a religião de matriz africana, e frequenta a religião, os evangélicos. Eu vi uma entrevista, antes de ontem na TV, eu estava vendo uma entrevista, a filha era evangélica e a mãe de religião de matriz africana. Então, ela falando do difícil relacionamento que era entre as duas, justamente por causa das diferentes religiões que as duas pertenciam. Você acha que é mais difícil um branco reconhecer um negro com o coração aberto ou o negro não considerar o próprio irmão negro? Não, eu acho que o racismo, ele vem, em geral, dos brancos mesmo. Né? São os brancos que mais discriminam, que mais excluem a população negra. Mas dentro da população negra, a gente tem também negros que ele não se aceita como negro, ele não quer viver a sua negritude, ele tem dificuldade. E é até compreensível, Walter, porque é muito difícil você querer ser negro num país que mata seus negros. Porque é só a gente olhar os dados, você vai ver o índice de mortalidade da população negra, principalmente da juventude negra, é uma coisa absurda, é 3 vezes maior do que a população branca. Então, quando eles se negam a ser negro, gostaria de não ser negro, no fundo eles estão rejeitando essa realidade da população negra. O feminicídio, ele mata qualquer mulher, a branca, a negra e tudo, mas a negra no Brasil é a maioria. Tem alguma pontuação do feminicídio por ela ser negra? Existe uma parte aí pior dessa situação? Por ela ser negra, ela acaba morrendo, sei lá, por 2 motivos? Exatamente, acaba, Walter. Os dados mostram que o feminicídio de mulher negra ele é 75% maior do que de mulher branca. E uma das razões é justamente a cor da pele, porque a mulher negra, o corpo negro,
ele não é respeitado. Então, uma mulher negra, ela não tem o direito de rejeitar um homem branco, ela não tem o direito de sair de um casamento que está torturando, que está machucando ela. Então, ela é assassinada porque, assim, quem ela pensa que é uma negra, né? Uma mulher negra, está achando que é o quê que vai? Então, assim, a questão da cor da pele influencia, sim, no feminicídio. Então, as mulheres negras são assassinadas também pela cor da pele. Então, quando a mulher negra chega a procurar um negro, o que é exatamente que ela aprende nessa busca? Na verdade, a mulher negra, essa questão das relações, nós temos no Brasil um mito da democracia racial muito pautado pela questão do casamento entre brancos e negros, negros e brancos, né? Os casamentos entre branco e negro têm uma situação, Walter. É o desejo de você sair da exclusão social e do embranquecimento, favorecer aquela questão da teoria do embranquecimento. Então, muita mulher negra, quando ela casa com um homem branco, ela está querendo embranquecer os filhos para que eles não vivenciem a como se ela estivesse purificando a raça. Exatamente. E vice-versa. Mas hoje a gente já tem uma consciência étnica muito mais forte, muito mais fortalecida, e casar mulher negra com homem negro não é mais um problema para a gente, né? A gente tem isso já está bem politizado entre os negros e negras. Eu vejo que uma pessoa nua, ela é normal, mas um negro, uma negra nua, é uma obra de arte. Eu sempre penso assim, recuperar a autoestima dessas pessoas, que elas são inteiras bonitas, como é isso não negro? Então, a Negro, inclusive, nós temos um grupo de jovens, né? Nós temos um grupo de WhatsApp que a gente agrega bastante jovens negros. Porque nós tínhamos muitas meninas, 15 anos, Walter, aquelas meninas lindas, você conhece a maioria daquelas meninas, né? O Negro, aquelas meninas jovens, lindas, lindas, poderosíssimas, mas com a autoestima tão baixa, querendo se matar, com tentativa de suicídio. A gente conseguiu psicólogo, encaminhou essas meninas para psicólogos, meninos também, porque são tão discriminados, não conseguem entrar no mercado de trabalho. Ela nem acredita que é possível, né? É possível. Então elas ficam deprimidas, elas ficam muito entristecidas. E a Negro, ela faz um trabalho de melhorar a autoestima dessas meninas, esses eventos que a gente faz, tudo é no sentido de melhorar a autoestima dessas meninas, mostrar para elas que elas são lindas, que o pecado não é delas, é o mundo. É o mundo lá fora quando rejeita, quando discrimina. O defeito não está em nós, mulheres negras, não está no negro, está na sociedade que não aceita o negro. Onde que a pessoa pode procurar o negro em Rondonópolis? Vocês têm uma sede? Tem um telefone que você pode deixar? Tem. A Negro tem o e-mail, tem o Instagram, a Negro tem o Facebook. Vamos colocar tudo aqui embaixo, que aí todo mundo veja. É o Negro Pantanal Rondonópolis, aliás, o Negro Pantanal Rondonópolis no Facebook. E ela tem o Gmail e tem o telefone, que é o meu próprio telefone, que as pessoas entram em contato comigo, hoje com a Cristiane Porto, porque a Cristiane Porto está na condição de presidente interina da Negro. E aí a gente tem é só procurar no Facebook também, que tem contato conosco, e a gente então manda ficha de filiação por e-mail, online, a pessoa se filia. Hoje nós temos mais de 900 filiados na Negro em Rondonópolis. A pessoa se filia, tem o grupo da Negro de WhatsApp, as pessoas vêm para ali e vai participando e conhecendo o trabalho que a Negro realiza, e ela passa a participar e contribuir junto, né? Contribuir no sentido assim de participar das lutas junto com... Luzia, essa satisfação que a gente vê nos seus olhos de ser negra, uma negra ousada, valente, guerreira, empoderada e etc. Fala para nós um pouquinho de você. Eu nunca tive problema de ser negra, né, Walter? Para mim, ser negra eu nasci negra e eu considero um privilégio. Eu acho que é um privilégio ser negra. Eu busco me empoderar realmente enquanto mulher negra. Eu busco levantar a autoestima das outras mulheres. Eu busco trabalhar com a população negra para que ela se veja como ser humano, belo que ela é, que ela não tenha vergonha de si mesma. Pelo contrário, quem tem que ter vergonha são os racistas, não são os negros, né? Ter vergonha de ser negro, não. São os racistas que têm que se envergonhar. E, portanto, ser negra, para mim, é maravilhoso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Vivo muito bem a minha negritude, procuro fortalecer os outros negros, luto a vida inteira, vivi lutando para que
os negros se aceitassem e que a gente pudesse viver e viver com alegria. Luzia, eu vou dizer para você o seguinte, minha admiração por você é muito grande, mas melhor do que a sua cor foi a sua ousadia de ter coragem de pegar livros e livros e estudar. Você não olhou para trás para achar uma sombra. Você foi no foco da luz e chegou lá. Parabéns para você por ter aberto o seu coração com a gente. Você é gente que a gente orgulha muito. Felicidade. Felicidade. Muito obrigada, Walter. Grande Sucesso. dia. Obrigada. Go, go, go.